Olá, Carol Batista por aqui e o podcast de hoje a gente vai ter um papo muito interessante sobre autocuidado. Mas conta pra mim, sinceramente, você costuma se deixar por último nessa equação da vida? Sempre tem aquele trabalho, a família, o marido, a esposa, os filhos, a casa e mais um monte de coisa e ufa, né? Vamos parar por aí. E a única coisa que você consegue ter pra você é aquela respiração profunda quando você deita na sua cama, coloca a cabeça no travesseiro e ainda bem que terminou o dia. Se é mais ou menos assim, eu vou te dizer que a coisa tá feia por aí, viu? Se você continuar assim, logo o seu corpício aí vai dar um jeito de te parar para que você possa olhar para você e se priorizar de vez. E normalmente quando isso acontece, eu vou te dizer que ele não faz de uma forma suave. E como eu não quero que isso aconteça com você, vamos entender o autocuidado e como você pode colocar ele no seu dia a dia. E detalhe, você não precisa de horas para isso, você não precisa de mega planejamento para isso, pelo contrário, você vai ver até o final desse podcast que colocar o autocuidado no seu dia a dia é muito mais simples do que você imagina e ele te traz tanto resultado bom que depois você vai ficar se perguntando por que você não fazia isso antes. Bom, mas vamos lá, por que a gente tem essa prática de nunca estar olhando pra gente? Porque o nosso foco tá sempre no outro. Nós somos muito disponíveis, não colocamos limites, seja nas atividades, seja nas pessoas. A gente está sempre à disposição para ouvir, para ajudar quem a gente ama, quem a gente gosta, a todo momento. E muitas vezes nós esquecemos que para cuidar do outro, primeiro eu preciso estar bem, né? O mais importante de tudo que você faz na sua vida, na sua rotina, é você mesmo. E aí entra também algumas crenças de que se você se priorizar você está sendo egoísta, de uma questão de ser altruísta, que a gente faz essa miscelânea na nossa mente, gente, que eu fico sempre pensando assim, de onde é que as pessoas tiram isso, né? De que cuidar de si mesmo é ser egoísta, de que a gente tem que estar olhando sempre o coletivo e não para si próprio. Vamos parar com essa história de uma vez por todas, né? Isso é errado e justamente por esse olhar é que cada vez mais a gente está aqui doente com as nossas emoções, altos níveis de ansiedade, de estresse, transtornos de ansiedade e um monte de outras questões, certo? Todos nós hoje em dia, não existe uma viva alma neste mundo por aí que não está sofrendo constantes mudanças. E não é somente pelo esse período de pandemia, é porque essa é a nova ordem, assim. Quem não gosta de mudar, sinto muito, porque a vida é essa impermanência constante e cada vez mais vai ser isso. Além disso, a gente tem muita competitividade, muita pressão no dia a dia, como que eu faço mais com menos, como é que eu busco soluções, inovação, enfim, uma série de coisas. E obviamente que diante de tudo isso, é natural que sim, o estresse e a ansiedade, eles vão ser os teus companheiros fiéis, leais do seu dia a dia, isso é uma certeza que eu digo para você. Quem me diz que não sofre de estresse e ansiedade, eu sempre tenho aquele pensamentozinho assim, é porque essa pessoa adotou uma política de cancelar suas emoções, porque hoje em dia não existe quem está no mercado de trabalho que não esteja estressado ou ansioso. O nível de estresse e de ansiedade a gente pode discutir. Ele pode ser um nível leve, como também pode ser um nível exagerado. E você está cancelando as suas emoções. Você cortou a conexão do corpo com a sua mente. Muita gente faz isso,
né? Por um certo desconhecimento, corta essa ligação e tem a sensação de que não sente, de que não percebe as manifestações do seu corpo. Sabe o que acontece aí, pessoal? É que quando o corpo, para ele se comunicar bem com essa pessoa, ele tem que fazer algo assim, ó, de muito barulho, de muito peso para essa pessoa ver. E aí, normalmente, é quando essa pessoa tem aí algum sintoma fortíssimo, alguma doença justamente que faz ela parar. Por quê? Porque ela foi cortando essa ligação ao longo do tempo, até que um dia o corpo diz, opa, só um pouquinho, tu não tá me escutando? Então, peraí que eu vou dar um jeito de você me escutar da pior forma possível. Quem sabe assim você consegue revisar a forma que você tá vivendo. E é assim mesmo que acontece, né? Certamente você tem alguém, conhece alguém, ou você mesmo já vivenciou isso. Então, por causa disso, a gente precisa ter uma rotina de autocuidado. Então, não é perfumaria a gente ter uma prática de autocuidado, não é egoísmo, pelo contrário, né? Eu sei que nesse momento você deve estar pensando assim, mas Carol, é tanta coisa para eu lidar, é tantas frentes que eu preciso cuidar e só de pensar em me desconectar para ter alguns instantes, né, para mim parece uma tarefa simplesmente impossível. Mas até isso eu quero te dizer que é uma questão de escolha. Se você tem consciência que é importante, se você já fez algumas práticas e viu que faz diferença, ou se você tá constantemente nos seus dias, termina o dia pensando, gente, isso não é humano o que eu tô fazendo comigo, isso eu vou ficar doente da forma que eu tô vivendo, da forma que eu tô trabalhando, isso tá demais, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô esgotada, enfim, coisas que eu escuto muito no consultório. Se você se percebe repetindo isso 3 vezes ao longo da sua semana, tá? No mínimo assim, 3 dias na sua semana, é necessário sim você parar e ter uma rotina de autocuidado, tá bom? Então por isso que é uma questão de escolha. Então, às vezes, o que acontece? A nossa mente faz com que a gente pense que a gente não pode fazer isso, que se a gente parar um segundo para olhar para a gente, meu Deus, esse um segundo eu poderia estar fazendo esse trabalho, eu poderia estar isso. E no final das contas, isso nos limita enormemente e nos coloca onde? No automático, né? Já falei aqui muito sobre essa questão do automático. E a gente vai ficando, girando a nossa rodinha do hamster lá, do automático, da sobrecarga, do estresse e esquece que para que tudo que nós queremos que aconteça na nossa vida, é necessário que você esteja bem. Da mesma forma, a gente tem uma percepção de que se você não tiver cuidando de todos os detalhes, não tiver com a sua mãozinha lá, na casa, no trabalho, na família, e o mundo vai entrar em colapso, né? Tudo vai se tornar um caos, nada vai acontecer. Eu quero te dizer que isso é tão falso, né? E vou te dizer mais uma coisa ainda. Se você deixar de existir hoje, nesse minuto, nesse instante, o mundo vai continuar sem você. Ele vai dar um jeito, as pessoas que estão próximas a você vão dar um jeito de continuar. E você vai ficar olhando tudo acontecendo e você não tá lá. Né? Então, o mundo pode sim esperar algumas horas enquanto você cuida de si mesma, né? Enquanto você olha para você. E como recompensa, as pessoas à tua volta, inclusive, vão agradecer por esses minutos, né? Por esse momento de autocuidado. Por quê? Porque a tendência é que quem tem práticas de autocuidado no seu dia a dia, é que essas pessoas possam ficar mais relaxadas, têm um humor diferente, têm uma forma mais alegre de contemplar a vida, se tornam pessoas mais leves, né? Então você vai experimentar mais essa leveza e, obviamente, o estresse, a ansiedade que tem no seu dia a dia, você vai ter a tendência a tirar de letra isso e a, inclusive, buscar ferramentas de enfrentamento e de prevenção, né? Então, o autocuidado, ele sem dúvida, ele é uma prática de bem-estar que ele influencia, vamos pensar assim, diretamente a sua saúde, né? Mas ele também, essa prática, ela te torna mais produtiva, mais criativa, inclusive, mais proativa e eficiente. Olha só quantas coisas o autocuidado
te ajuda no teu dia a dia de trabalho, no teu dia a dia pessoal. Então, você precisa desse tempo para você, para até mesmo entender quais são as tuas necessidades, quais são os teus desejos, o que está funcionando, o que não está, o que te aprisiona, o que não. Enfim, que emoção está acontecendo, o que está acontecendo aí dentro de ti. Então, o autocuidado também é uma forma de você poder escutar a si mesma, né? De melhorar a tua saúde física, a tua saúde mental, emocional, espiritual, social. Gente, assim, autocuidado é vida, né? Não é perfumaria. Coloca isso na sua cabecinha, certo? E uma ressalva aqui que é super importante, que muitas vezes eu vejo em consultório, é que autocuidado não é algo que você é forçado a fazer, né? Eu vejo assim, muita gente, tem muitas ondas e muita moda. A moda agora é meditar, a moda agora é mindfulness, a moda agora é yoga, a moda... Não, peraí, né? Não é você fazer algo que você é forçado a fazer. Esses dias eu inclusive falei assim, tem que fazer exercício, vai todo mundo correndo pra academia, que nem manada. Não é também por aí. Você tem que buscar algo que faça sentido pra você, algo que você goste. Senão, você vai ficar lá fazendo 10 repetições de alguma coisa na academia, a mesma coisa com autocuidado. Dizem que tem que meditar 3 minutos. Você vai ficar ali, vai ficar, meu Deus, que saco, que chatice, que coisa ruim. Não vai surtir o efeito, pelo contrário, né? Então, não é você fazer algo sem gostar e somente por obrigação. O autocuidado é algo que deve te recarregar. Então, isso você precisa ter em mente. Se você está fazendo determinadas práticas e essas práticas não te recarregam, sinal de alerta, sinal vermelho, vamos mudar aí a atividade. Precisa ser uma atividade que recarregue e não sugue as tuas energias. Tá? Então, é você buscar algo que seja bom para você, seja para o seu corpo, para sua mente, para o seu coração, para sua alma. É algo que só você tá sentindo. Talvez outra pessoa vai fazer essa mesma prática e não vai fazer o menor sentido para ela. Pelo contrário, vai ser bullshit total, né? Então, uma das principais desculpas que muitas vezes a gente tem e que a gente ancora a falta de autocuidado é o tempo, né? Então, como eu disse para você aqui no início, o bom do autocuidado é que tem coisas mas muito simples que você pode fazer por você e nenhuma delas é difícil ou requer muito planejamento. Então, vamos a algumas práticas que eu quero te dizer para aguçar aí a tua criatividade e você pode pensar em muitas outras, tá bom? Aqui a criatividade é totalmente livre. O importante é a gente entender que o autocuidado, ele é para cada uma das nossas áreas, né? Das nossas inteligências, vamos pensar assim. Então, eu tenho o autocuidado emocional, o autocuidado intelectual, né? Ou mental, o autocuidado espiritual, o autocuidado social e assim sucessivamente. Eu vou falar de todos eles para você aqui, tá? Então, vamos começar pelo autocuidado emocional, que tem a ver com a sua saúde emocional. E aqui, uma das melhores dicas que eu posso dizer para você, e aí você pode desdobrar e usar a sua criatividade para inventar atividades, inclusive, é você garantir estar completamente conectado às suas emoções. Eu falei ali no início, muitos de nós, para não sentir, porque sim, às vezes é super incômodo sentir determinadas emoções como tristeza, como raiva, né? Mas é preciso sentir, é preciso estar conectado e entender a informação que essa emoção nos traz. E aqui, algumas ideias interessantes você manter um diário, por exemplo, né? E ser totalmente honesto sobre aquilo que você está sentindo, você exercer a escrita livre. Isso, eu sou super fã do diário, pratico a diarioterapia, indico para os meus pacientes, eles inclusive ganham aí um diário sempre que começam a terapia comigo. Por quê? Porque só o ato de escrever, você já tem uma clareza e parece que faz aquela coisa assim, ufa, que bom, descarreguei tudo que eu estava sentindo. Então tá aí. Outra questão é você pode reservar um tempo também para poder refletir e reconhecer o que está funcionando e o que não está funcionando. O que está suscitando essas emoções desempoderadoras e o que está suscitando emoções empoderadoras. E óbvio, né, a terceira e última, não poderia deixar aqui de falar, tenha um terapeuta, né? Quando achar que você não está conseguindo resolver algumas questões ou que esses sentimentos estão se acumulando e estão vindo reincidentemente. Eu sempre digo, gente, assim, que
fazer terapia é um ato de autocuidado com você, é uma forma de você se conhecer, é uma forma de você ressignificar todas as suas crenças. E de tempos em tempos, a gente tem que ir lá fazer um check-up com o nosso terapeuta, né? Eu, com os meus pacientes, tenho muito isso, eu prezo muito pela autonomia do paciente. E uma das coisas que todos eles vêm me visitar uma vez ao ano, 2 vezes no ano, fazer um check-up, porque a nossa mente, ela é ardilosa. Se a gente não tá sempre vigiando ela, se a gente não tá atuando como testemunha, ela nos enreda, ela cria historinhas, ela cria falas e quando vê a gente tá vivenciando o mesmo sentimento numa outra dimensão da vida. Então, vale a pena você ter um terapeuta e fazer aí os seus check-ups constantes, simplesmente para ter uma conversa sobre uma determinada questão ou sim por um período mais prolongado. E aí a gente entra no autocuidado físico, né? Que tem a ver com atividades relacionadas ao seu corpo. Então aqui você pode brincar com o seu animal de estimação, por exemplo. Aqui em casa é terrível, né? Se eu aperto a bolinha, o Zeca, que é um Lhasa, né? Que é o mais velho aqui, sai correndo. E aí, gente, meia hora brincando porque ele tem uma energia para brincar com aquela bolinha. Então isso faz super bem, né? Ele corre e eu também, né? Tomar um banho relaxante ou um banho desintoxicante com algumas ervas faz super bem, né? Acende uma vela, enfim, cuida de você. Ou simplesmente você dá um passeio. Tem uma praça perto da sua casa, tem um parque que você gosta que tem muito verde. Faz uma caminhada, né? Uma caminhada sem ter aquela coisa do exercício. Uma caminhada pode ser uma caminhada simples. Formas de manter o seu corpo ativo. Outra questão que a gente entra é o autocuidado intelectual. E o autocuidado intelectual, ele consiste em você poder exercitar a sua mente, né? O seu racional, estimulando um pensamento crítico e, obviamente, a criatividade. E aqui fica uma coisa que eu sou apaixonada, que é ler, né? Ler é uma das melhores formas, não apenas de você relaxar, mas de você poder ampliar os seus horizontes criativamente, intelectualmente. Então, adote a leitura. Outra coisa interessante também é conversar sobre qualquer coisa com outras pessoas. Ouvir o ponto de vista de outras pessoas sobre diferentes tópicos vai te ajudar a ampliar a tua mentalidade e você sempre vai estar ligado com algo novo, né? Então mantenha conversas com pessoas diferentes, manter a mente ativa. E aqui o caça-palavras ou um quebra-cabeça é bem interessante. Depois a gente entra no autocuidado espiritual. E aí, sempre que a gente fala sobre espiritualidade, muita gente confunde com religiosidade. São coisas totalmente diferentes, né? Espiritualidade tem significados diferentes para cada uma das pessoas. Então, eu não estou falando de religiosidade, mas sim de você cultivar um sentimento de paz, de amor próprio, de propósito, não só dentro de si, mas com as pessoas à sua volta, com a comunidade onde você está. E aqui, algumas ideias de autocuidado espiritual, sim, a meditação, práticas de mindfulness, de atenção plena, respiratórios, né? Às vezes tem muitas pessoas que, Carol, eu não consigo meditar e tal, não sei o quê. Pratica uma respiração consciente, percebe o ar entrando, percebe o ar saindo. Se você fizer isso 1 minuto, você vai ver assim quanto alívio isso dá e quanta sensação de paz isso inclusive te traz, né? E 1 minuto passa tão rápido, você vai querer ficar 2, 3 e assim sucessivamente. Outra questão também é você poder entender quem você é, entender o seu ser essencial, né? Conectar-se com a sua essência. Então aqui você pode entender quais são os seus valores, as suas crenças, pelo que você tem interesse, né? Ter consciência de quem você é e assim por diante. Outra prática, que aí é uma prática que eu sou fã, faço todos os dias, é a prática da gratidão.
Às vezes eu escrevo, às vezes eu uso um aplicativo, às vezes eu falo mesmo, né? Aquela conversa assim que você tem de acordar logo cedo e agradecer por uma série de questões que você percebe na sua vida. Enfim, a forma independe. O que depende é a sensação que você tem, né? Então, mantenha um diário de gratidão, também ajuda no autocuidado espiritual. E por último, a gente tem o autocuidado social. E o que é o autocuidado social? Tem a ver com a conexão com as outras pessoas, que é necessário para a nossa felicidade, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa de estar com o outro. Claro que isso hoje está super comprometido, sobre a questão da pandemia, mas mesmo assim temos a tecnologia que é a nossa aliada e pode nos ajudar enormemente nesse momento, né? Para a gente poder desfrutar dessa interação social. E aqui tem uma questão que é você rir, por exemplo, né? Buscar momentos para poder rir, coloca um filme engraçado, tem no YouTube algum stand-up, assiste com a família, cria um momento da pipoca para poder rir mesmo, né? Ou compra um livro efetivamente assim de humor para você se divertir. Ou ainda você pode justamente ligar para um amigo ou para um parente que você não conversa há um certo tempo e se reconectar com essas pessoas por meio da tecnologia, fazer um happy hour online, combinar drinks diferentes, jantares. Isso vai trazer um bom sentimento para você, né? O fato de não podermos estar presentes fisicamente não é desculpa para não estarmos presentes, certo? Então, aqui também tem essa questão para você olhar. Quando você puder sair e voltar a conviver, você pode ainda ter um objetivo de conversar com alguém novo a cada semana, né? Então, daqui a pouco, foi num supermercado, daqui a pouco bate o papo com alguém diferente, tá caminhando na rua, a mesma coisa e assim sucessivamente, certo? O autocuidado, ele é um hábito e uma cultura para a tua vida. É diferente, único para cada pessoa, não existe uma fórmula certa, não existe uma prática específica. Lembra sempre que ele precisa te dar a sensação de estar recarregando as tuas energias, né? E esse plano de autocuidado, ele precisa se adaptar às tuas necessidades. Lembra sempre de uma coisa, você não precisa resolver tudo de uma vez. Identifica esse pequeno passo para você começar a cuidar melhor de você, né? E aí sim começa a colocar isso no seu dia a dia, mesmo que você sinta que não tem tempo para fazer outras coisas, faça desse cuidado consigo mesmo uma prioridade, né? Quando você se preocupa com todos os aspectos de ti mesmo, né, da tua vida, você descobre uma forma, inclusive, de operar com mais produtividade, mais eficiência e mais eficácia. Lembra dessa frase? Eu quero te deixar com isso para você não esquecer. Cuidar de si mesma não significa somente você, e sim você também, né? Para que você esteja em paz consigo mesma, você precisa cuidar de você. Isso é uma premissa básica para que você possa viver com mais leveza e menos estresse. Você sente dificuldade de se priorizar, não consegue dar conta das demandas do dia a dia, da vida, da carreira, se sente sobrecarregado e constantemente se vê pensando que algo está errado. Um bom aliado para você inclusive criar e desenvolver as suas próprias práticas de autocuidado e poder cultivar essa paz interna é a terapia transpessoal, onde você tem técnicas que vão te auxiliar a se conectar com a tua essência, implementar novos hábitos de pensamento e comportamento, criando uma forma de viver e trabalhar com leveza, produtividade, menos estresse e ansiedade. Para saber mais sobre a terapia transpessoal, clica no link que está aqui no descritivo e agenda uma conversa comigo. Não esquece de seguir aqui o canal para não ficar de fora de nenhum podcast e assim dar cada vez mais um passo em direção a uma vida mais leve, com menos estresse e ansiedade. Até a próxima, um grande beijo para você, tchau, tchau!